Rosa da Esperança é um filme americano de 1942, dirigido por William Wyler, estrelado por Greer Garson, Walter Pidgeon e Richard Ney. Kay Miniver, uma dona de casa de classe média, lida com problemas do cotidiano. Ela e seu marido Clem veem seu filho Vin, formado em Oxford, cortejando Carol Beldon, a charmosa neta da nobre local Lady Beldon. Então, a guerra chega e Vin se junta à Força Aérea Britânica. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou Aleph. Essa foi a sinopse do filme no Letterboxd e a partir daqui pra frente a gente vai entrar nos spoilers aí e falar um pouco mais sobre o filme. Pois então, Rosa da Esperança é o filme de número 160 da lista, é mais aí um filme de propaganda, é um filme baseado em histórias escritas por uma autora britânica chamada Jen Strutter. Ela primeiro, pelo que eu entendi, ela primeiro escreveu histórias, publicou no jornal, tipo como pequenos contos e coisas assim, com essa personagem que é a Senhora Miniver. E aí, em algum momento, ela compilou essas histórias num livro, e aí o filme é baseado aí no livro, nas histórias, nessa coisa toda. Eu não consigo saber o quão fiel é, porque a internet não me deu essa informação. A sinopse não fala, mas na verdade, e isso vai justificar o título, o filme é... Assim, a guerra é obviamente o assunto, né? O filme se passa na Inglaterra, a guerra é obviamente o assunto, mas o filme usa ali como historinha pra envolver com a guerra a coisa de que um sujeito que trabalha na estação de trem, que gosta muito da Senhora Miniver, ele tá cultivando uma rosa muito bonita que ele quer colocar numa competição que acontece lá na cidade deles, de flores, e ele quer competir com a rosa dele. Só que a Lady Beldon, a nobre, né? É ela que organiza o evento e ela sempre ganha. A rosa é dela, todo mundo sabe. Ela é organizadora, então todo mundo deixa ela ganhar. Mesmo que, pelo que eu entendia, ela realmente costuma ter a rosa mais bonita. O filme, ao mesmo tempo que dá a entender que todo mundo deixa ela ganhar, porque essa é uma tradição, o filme também dá a entender que ela ganharia de qualquer jeito, porque até o momento a dela sempre foi a mais bonita. Fica meio ambíguo esse lado. Só que a do cara, essa do cara, é mais bonita que a dela. Então essa tem grande chance de ganhar. E ele, porque gosta muito da Senhora Miniver, ele dá o nome da rosa de Senhora Miniver. E ele quer colocar essa rosa no concurso. E porque ele deu o nome da rosa de Senhora Miniver, a neta dele vai até a casa da Senhora Miniver pedir pra ela convencer o cara a não entrar no concurso, para que a rosa dele não seja melhor que a da avó dela, para que a avó dela ganhe. O filme começa muito focado nesse assunto, assim, a guerra entra depois, né? O filme é realmente sobre a guerra, mas a guerra entra depois. Eu acho que o filme é muito sobre como essa vida do cotidiano, né? Como uma família normal, uma vila, uma cidade normal, que tinha situações comuns e, sei lá, banais dentro de um certo ponto de vista, é afetada pela guerra, né? Então o filme passa bastante tempo, na verdade, definindo ali aquele status quo daquela cidadezinha. O que eu acho que o filme até faz bem, porque justamente não é um status quo realmente parado, né? É essa coisa do dilema, da rosa, do concurso. Dava pra fazer um filme só sobre isso, sabe? Se fosse uma comédia, talvez. Porque eu acho que se fosse um drama ia ficar meio besta, né? Mas de repente, se fosse uma coisa mais comédia, dava pra você fazer um filme só sobre isso, né? Porque aí a neta vai até a casa deles, até a casa da Senhora Miniver, pra tentar convencer ela, convencer o cara a não entrar com a rosa. Nessa ela conhece o filho da Senhora Miniver, o Vin, e ela se apaixona por ele se apaixona por ela, então eles começam a ter esse romancezinho. E ele voltou da faculdade todo meio comunistinha, então ele tem uma coisa de contra a nobreza. E aí, obviamente, contra a ideia da avó dela dominar o concurso só porque ela é rica, sabe? Então tem essas histórias. Dava pra fazer tranquilamente um filme só sobre isso. Mas aí o filme, na verdade, é sobre a guerra. E aí tem um fato importante, que o filme começou a ser filmado em 1940. E só foi ser lançado em 42. E quando o filme começou a ser filmado, os Estados Unidos ainda estavam muito em cima do muro em relação à guerra. Não era ainda a coisa que a gente sabe que acabou sendo. Só que conforme o filme foi sendo filmado, lentamente, ele foi mudando, porque a participação dos Estados Unidos foi aumentando na guerra. Então eles foram mexendo no roteiro e mexendo nas cenas para tornar a coisa mais, digamos assim, agressiva contra os alemães, sabe? Para tornar os alemães mais malvados e tornar, né, se posicionar mais nesse sentido.
E aí o filme, aparentemente, várias cenas foram refeitas, tanto reescritas quanto refilmadas, ao ponto de que o filme ainda estava sendo filmado quando teve o ataque a Pearl Harbor. Então o resultado final foi muito alterado depois disso, principalmente. É um filme totalmente de propaganda contra a Alemanha nazista, né? E de propaganda pro exército americano. Mesmo o filme se passando na Inglaterra. Ao ponto de que o filme termina, tipo, quando aparece The End no final do filme, vem uma mensagem dizendo pra você comprar os War Bonds, que eles chamam, né? Que é as coisas que você comprava, uns títulos de guerra, né? Que você comprava pra ajudar a dar dinheiro pro exército pra guerra. Então, quando eu falo que é um filme de propaganda, é um filme de propaganda bem literal, porque ele literalmente termina te pedindo dinheiro. Então, assim, é realmente um filme bem de propaganda. Eu acho que é um bom filme, é um filme bem feito. O William Wyler é um bom diretor. Os atores eu não conhecia, mas acho que fazem um bom trabalho. O filme tem uma cena em especial que aparentemente foi refeita várias vezes, que é uma cena em que um soldado alemão que tá meio sumido, tipo, o avião dele caiu, mas foram procurar ele, não tava lá, ele fugiu, o piloto, né, fugiu. E aí a senhora Miniver encontra o piloto no jardim da casa dela, numa hora em que ela tá sozinha em casa, porque tanto o filho quanto o marido foram pro exército, foram convocados. Então tá só ela, dá a entender que é tipo de manhã muito cedo, tá todo mundo dormindo. Então tá ela, sei lá, a empregada e os filhos, porque ela tem 2 filhos pequenos, né? Além do filho que vai pra guerra, ela tem 2 filhos bem pequenos. E aí tá só eles, só que tá todo mundo dormindo, tá só ela acordada, e ela encontra esse soldado armado, ferido, mas armado. E aí tem um longo confronto dela com ele, em que ela é obrigada, porque ele tá apontando uma arma pra ela. Leva ele pra dentro de casa, dá coisa pra ele comer e tal. De novo, obrigada, porque ele tá apontando uma arma pra ela. E aí, só que ele tá muito ferido, então tem uma hora que ele desmaia, ela vai pegar a arma dele, tem todo um negócio, ela chama a polícia. E aparentemente essa cena foi sendo mudada de uma cena em que mostrava um pouco de, sei lá, empatia com o inimigo, pra uma coisa cada vez mais agressiva em relação ao outro, né? Conforme aí a guerra foi aumentando pros Estados Unidos. E aí, bom, com toda a situação óbvia gerada ali pela época em que o filme foi efetivamente lançado, né? De novo, depois do ataque a Pearl Harbor e tudo mais, o filme foi um imenso sucesso de bilheteria. Os Estados Unidos estava totalmente ali engolindo essa coisa da guerra, essa luta contra esse inimigo que essa altura era real. E aí o filme bateu, assim, recordes absurdos. O filme foi a maior bilheteria da MGM até aquele momento. Arrecadou milhões, porque juntou aí essa propaganda que eles queriam ver com um filme que eu acho que é realmente bem feito. Tem problemas ali. Eu acho, por exemplo, que o ator que faz o filho é péssimo, mas o filme, no geral, é muito bem feito. Eu acho que a história da Rosa, essa coisa de permear, usar a guerra como entorno, essa história bem mundana, eu acho que pega muito as pessoas, porque por mais que a guerra não tivesse acontecendo nos Estados Unidos, a ideia deles verem essa família que vivia tranquila, eles estavam ali vivendo a vida deles, tentando participar de um concurso, quando de repente jogam uma bomba na casa deles, sabe? Eu acho que essa visão pega muito, e eu acho que dos filmes que a gente viu aqui até agora, eu acho que esse é o filme de guerra menos militar, sabe? A gente teve lá alguma coisa Dalma, eu não vou gravar o nome dos filmes. A gente teve aquele filme que eu falei que é um filme... Foi um dos primeiros filmes americanos a abordar o assunto do nazismo. Eu acho que foi o primeiro a abordar explicitamente, que é um filme com James Stewart e tal, que se passa na Alemanha, e fala bem sobre a ascensão no momento em que a coisa foi oficializada lá, né? No momento em que o Partido Nazista foi oficializado no poder. E aquele é um filme que é muito sobre, tipo, todo mundo se junta ao exército, você não se juntou, por que você não se juntou? Tem alguma coisa errada. Aí o pai da família é preso, porque ele é judeu e ele é contra, e blá blá blá, então ele é preso pelo exército. Então é um filme que, ao mesmo tempo que é um pouco sobre pessoas comuns em volta da situação, ele acaba sendo muito sobre o exército também. Não é muito sobre combates militares, mas ele é muito sobre o exército. E esse aqui não. O filho se junta à Força Aérea, mas assim, a gente não vê. Ele só vai embora. A única coisa que acontece é que ele vai embora. O pai da família é chamado pra fazer uma coisa na guerra, mas a coisa que ele é chamado pra fazer é porque ele tem um barco. E aí chamam todas as pessoas que têm barco pra ajudarem a resgatar soldados
num lugar. E a gente também não vê, a gente vê os barcos se reunindo, mas são todos civis, ele não é alistado, sabe? Ele tá indo lá apenas como pessoa dona de barco. Então, e o foco é sempre a esposa em casa, né? Então tem essa coisa de ter um foco tanto feminino quanto o lar. O lar é um foco muito grande, né? Realmente cai bomba na casa deles e a casa fica toda destruída. E ela fica morando lá porque é o que eles têm. Eles continuam morando na mesma casa com cômodos inteiros destruídos, mas alguns cômodos sobreviveram, sabe? Então eu acho que trazer a guerra pro olhar civil deve ter pegado muito na época. E, de novo, mesmo que a coisa não tivesse acontecendo nos Estados Unidos, eu imagino as pessoas assistindo esse filme pensando: nossa, realmente, e se acontecesse isso comigo? E se acontecesse isso na minha casa, sabe? Então eu acho que o filme pega muito esse lado. E eu acho que isso é talvez uma grande parte do sucesso dele. Como eu sempre falo aqui, eu não sou muito fã de história de guerra. Eu acho que o fato desse filme não ser sobre combate militar melhora pra mim, porque a coisa do filme sobre combate militar eu acho muito chato. De novo, é uma opção, é uma preferência pessoal, eu acho chato. Mas esse, não sendo sobre isso, eu acho que foi um filme melhor. É obviamente um filme de propaganda, mas assim, tudo bem também, é um filme que se posiciona, né? Eu acho que talvez o fato dele ter começado a ser feito antes dos Estados Unidos estarem oficialmente participando da guerra, reduz a propaganda um pouco, né? Porque o roteiro dele começou sendo feito pra ficar meio em cima do muro, como sei lá, um retrato de algo que tá acontecendo, e aos poucos, nas mudanças, ele foi se posicionando mais, né? Então, de repente, isso melhora, piora, afeta, pelo menos, o resultado final, né? Com todo esse sucesso de bilheteria, o filme também foi um grande sucesso de crítica, e o filme concorreu a 11 Oscars. Ele não ganhou os prêmios de melhor ator para o Walter Pidgeon, que é o que faz o pai, melhor ator coadjuvante para o Henry Travers, que faz esse funcionário da estação de trem que tá cultivando a rosa e tal. Melhor atriz coadjuvante para a Mae Whitty, que é quem faz a Lady Beldon, né? Esse também não levou. Melhor edição, melhor gravação de som e melhores efeitos especiais. Não ganhou esses prêmios, porém ganhou 6 Oscars, que foram os Oscars de melhor fotografia preto e branco, melhor roteiro adaptado, melhor atriz coadjuvante para Teresa Wright, que faz a Carol Beldon, a neta, né, que se apaixona pelo filho da Sra. Miniver. Melhor atriz para Greer Garson, que faz a Sra. Miniver. Melhor diretor e melhor filme. Assim, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu já vi todos os filmes desse ano da lista, os de 1942. Eu acho que é simplesmente pela propaganda e pela... O filme é bom. Eu acho que o filme é legal. Sinceramente, eu acho que o filme é legal. Mas assim, não é pra tanto. Não é pra tanto. Eu acho que pra ele ganhar melhor filme, é muito por conta dessa situação toda, né? Tipo, dessa situação da época e tudo mais. É muito um jeito de reforçar a posição, né? A posição contra a Alemanha e tal. O que, bom, não era pra ser sobre isso o Oscar, né? Mas a gente sabe que isso acontece. E de novo, eu acho que o filme é bom, assim. Eu acho que em termos de filmes, assim, muito focados em propaganda, que a gente já viu alguns, acho que não tanto, daqui pra frente deve ter mais. Mas a gente já viu alguns. Eu acho que esse foi o melhor, assim, na minha opinião, até agora. Eu acho que esse foi o mais interessante, mais bem feito. Ele é o mais interessante além da propaganda, sabe? Mas eu não acho que é pra tanto pra ganhar melhor diretor e melhor filme também, não. Em 1950, 8 anos depois, o filme ganhou uma continuação, que eu não consigo imaginar sobre o que fala. Eu, sinceramente, não pesquisei. Eu não sei se, de repente, ele não tá na lista também. Alguma hora a gente vai ver. E aí eu falo sobre ele, eu não quis pesquisar demais. Mas é uma continuação com os dois atores principais, o casal, né? A Garçom e o Pidgeon, que fazem aí a senhora e o senhor Miniver. Eles reprisam seus papéis nessa continuação de 1950. De novo, não faço ideia do que o filme se trata. Mas é isso. Eu queria falar sobre o que o livro diz a respeito do filme, mas infelizmente a minha edição do livro não tem esse filme. Então, eu sei que tem gente aí assistindo os vídeos que tem versões diferentes da minha. De repente, se alguém tiver aí a informação e puder compartilhar com a gente, será muito bem-vinda, porque o meu realmente não tem esse. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bora, nós estamos de volta com o próximo filme da lista. E é isso. Valeu! Até mais!